Olá galera, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Isso vai depender muito do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Eu quero agradecer a você que se inscreveu no meu canal, né? Que deixaram aí os seus comentários, vão ficar à vontade para fazer o mesmo aí durante o mesmo aqui. Você que está assistindo, mas que não se inscreveu ainda, se inscreva porque vai me ajudar a divulgar mais o canal, né, a compartilhar mais essas informações e levar aí, né, um pouquinho do conhecimento, um pouquinho mesmo daquilo que é passado em sala de aula para outras pessoas também. Então você é o nosso divulgador, né, principal, porque você está assistindo e pode também estar nos auxiliando nesse aspecto. Deixar os comentários faz parte porque você vai me ajudar a melhorar, né, o canal. Como? Né? Verificar se está bom o áudio, se está bom aí as imagens, né? Eu sei que há muitos desses meus vídeos que eu posto, eu não faço a edição deles, né? Isso de fato é uma falha que eu tenho que corrigir ainda, mas acima das edições, né, o mais importante é o que está neles contidos, né? Então isso tem também nos dado como algo assim que nos fortalece. Mas sempre nós devemos tentar, lógico, ao longo do tempo, melhorar para que a visibilidade, né, seja de fato maior e também a qualidade do mesmo seja de fato relevante. Eu vou aqui nesse pouco tempo que eu tenho, né? Pouco tempo que eu não vou pendurar muito aqui no vídeo, fazer uma revisão básica da prova que eu vou cobrar para o terceiro ano médio aí, na escola que leciono, tanto na rede privada como também na rede pública na qual eu estou aí inserido, que é a questão do Brasil em termos constitucionais, né? O nosso país, enquanto nação, enquanto estado, enquanto província, eu diria assim, né? Enquanto república. Então eu vou cobrar na prova aquilo que nós demos no módulo 1, que é Brasil e representação territorial. Bom, como nós sabemos, o Brasil, como forma de governo, o Brasil é uma república federativa, né? Então, assim, para diferenciar de outras nações, o nosso país era uma república federativa e essa república tem um sistema de governo chamado presidencialismo ou presidencialista, né? E nesse sistema de governo, o presidente ele é escolhido por voto direto. Esse voto direto é realizado pelo povo, né? No caso aqui do Brasil, da nação, que vai compor aí mais de 210 milhões de habitantes. E aqui no nosso país, o voto ele é obrigatório, por lei, a partir dos 18 anos, né? Em casa aí também que você pode já se inscrever e votar a partir dos 16 anos também já pode ter como opção o voto. Até os 59 anos ou 60 no máximo. Fora disso, o voto não é obrigatório. Então o voto aqui ele é obrigatório para eleger os representantes do governo, no qual que vai ser referido da escala micro a macro, né? Desde das câmaras de vereadores das cidades, né, dos municípios, a Câmara dos Deputados estaduais, bem como governadores, né, presidentes, deputados e também os nossos senadores, né, que fazem parte aí do regime do nosso país em termos políticos. Além de ser um país de república federativa e de possuir um regime político democrático presidencialista, né? O nosso regime, eu já falei, né, é um regime de democracia, ou seja, somos uma república democrática. E já passamos por alguns momentos aqui na história, na qual nós já adotamos um regime de autoritarismo no nosso país, né? Muitos sabem que houve aqui no Brasil um chamado regime militar, na qual os militares aí conseguiam governaram por um período de tempo
na qual eram impostas algumas situações que desagradavam a população em alguns itens, né? Então, algumas censuras ocorreram, algumas represálias foram feitas, né? Enfim, eu não quero entrar nesse mérito agora, mas o fato é que o Brasil nem sempre foi uma república federativa, presidencialista e democrática, né? Em outros momentos mais remotos também, nós adotamos aqui no Brasil também a monarquia, né? Mesmo por pouco tempo. Isso lá no período do Brasil Império, com Dom João, né? Dom Pedro, enfim. Então, na minha avaliação, vocês irão analisar as formas de governo que o nosso país apresenta. Então, voltando aqui, nós somos um país em que temos uma representação de federação através de uma república. Nosso país ele é presidencialista e o presidente ele é eleito por voto direto pelo povo. Esse presidente pode ficar no mandato no máximo 4 anos e a reeleição ela é viável por mais um mandato. Então, no máximo, um governador, presidente, o prefeito pode ser eleito e ser reeleito nesse regime de forma de governo pelo povo em linha direta. Alguns países do mundo têm regime diferente do nosso, isso é óbvio, né? Existe no mundo algumas formas de governo que dão certo, em outras nem tanto. O Japão, por exemplo, é uma monarquia, né? Uma monarquia parlamentarista. Então tem um rei e esse rei, né, para ter uma melhor clareza, escolhe ali, né, através das suas comissões ali, escolhe um ministro para representá-lo nas sessões aí onde há chefe de Estado. Bem como a rainha da Inglaterra, né, que a Inglaterra ali é um reino, né, é uma monarquia, perdão, e ela, como rainha, né, escolhe ali um ministro para que a represente. Há algumas situações políticas que o mundo oferece para compararmos com o nosso país, por exemplo. Então, as formas de governo no mundo e a do Brasil será aí alencada aí na minha avaliação. Detalhe também em relação ao Brasil. Os estados do Brasil, né, os estados da Federação do Brasil, eles são pautados por uma Constituição que é única e ela é federativa. Então nós temos uma Constituição que não é específica apenas para um estado, né? A nossa Constituição ela rege e ela é vigorante para todo o nosso país, independente das regiões. Porque existem alguns locais no mundo em que cada estado tem uma lei específica, como é o caso ali dos nossos irmãos ali estadunidenses, que tem estados que têm pena de morte, por exemplo, e tem outros que não. O nosso não. O nosso país tem uma lei que é específica, que é uma lei que ela é unitária, né, para toda a área territorial de nosso país. Na minha avaliação, eu vou cobrar também de vocês, terceiro ano, as regiões do Brasil, as regiões geográficas do Brasil. São 5 regiões geográficas: a região centro-oeste, a região sudeste, a região sul, a região nordeste e a região norte, bem como os seus respectivos estados e capitais. Então vou relembrar aqui alguns, né? Vocês estão aí no terceiro médio, esse ano termina as suas áreas de rotina, mas não pode esquecer esses detalhes. Região sul, 3 estados: Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, Santa Catarina, capital aí Florianópolis, né? Paraná, capital Curitiba. Então fechou a região sul. Região sudeste são 4 estados, né? O estado de São Paulo, capital é São Paulo. O estado do Rio de Janeiro, a capital também é o Rio de Janeiro. O estado de Minas Gerais, capital Belo Horizonte. E Espírito Santo, capital Vitória. Então fechou aí a região sudeste com 4 estados. A região centro-oeste, ela compõe 3 estados, né? Mato Grosso, capital Campo Grande. Mato Grosso do Sul,
capital Campo Grande, Mato Grosso, capital Cuiabá, e Goiás, capital Goiânia. Sempre lembrando que Goiânia tem lá o DF, né? Onde está Brasília, que é a capital do nosso país, aí territorialmente falando. O Nordeste são nove estados, né? 9 estados. Quais são esses estados? Bahia, Salvador, capital. Sergipe, capital Aracaju. Temos aí Alagoas, capital Maceió. Temos Pernambuco, a capital ela é Recife. Temos ali a cidade de João Pessoa, que é a capital da Paraíba. Temos ali o Rio Grande do Norte, a capital de Natal. Temos o Ceará, a capital do mesmo é Fortaleza. Temos o Piauí, a capital ali é Teresina. E temos o Maranhão, a capital é São Luís. E aí fecha a região Nordeste com 9 estados e as suas 9 respectivas capitais. Dentre elas também temos a região norte do Brasil. Na região norte são 7, né? Ó, 7 estados. Vamos lá para esses 7 estados. O Acre, capital Rio Branco. Amazonas, capital Manaus. Roraima, capital Boa Vista. Temos o Amapá, capital Macapá. Temos o Pará, capital do Pará, chama-se Belém. Temos o Tocantins, capital Palmas. E temos o Rondônia, capital Porto Velho. Então, essas regiões, esses estados e capitais formam o território geográfico do nosso país. E essa questão aí, ela vai cair na minha avaliação também. É uma questão fácil, né? Mas que alguns ainda insistem em ter dúvida. Outra coisa que vou, na minha avaliação, cobrar também, a diferenciação entre região geográfica e região geoeconômica. A região geográfica ela é composta por 5 regiões, certo? As regiões geográficas são compostas por 5 regiões que eu já citei anteriormente. E os critérios que foram estabelecidos para dividir ou para regionalizar esse espaço geográfico foram critérios fisiográficos, né? Fisiográficos. E a região geoeconômica, que são 3, a região Centro-Sul, a região do complexo amazônica, ou Amazônia, e o complexo do Nordeste. O critério específico e único para dividir ou para separar essas áreas geográficas, né, foi o critério econômico, né, industrial, a economia, a indústria, né, o desenvolvimento industrial desses locais que levaram eles estarem ou no Nordeste, ou no Centro-Sul, ou no complexo amazônico. Então, a região geográfica são 5 regiões, região geoeconômica são 3. A região geográfica, o critério para dividi-las foi fisiográfico ou fisiográfica, e a região geoeconômica, o critério para dividi-la foi econômica ou industrial. Ok? Na minha avaliação, para você do terceiro ano, será isso. Haverão mais itens? Pode haver mais itens, pode, mas está sempre ali relacionada a esses 3 temas que eu havia aqui anteriormente falado, né? Forma de governo, regiões do Brasil e o nosso mapa do Brasil político. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima e lembre-se, os meus recados é o seguinte: coloque Deus como centro da vida. Por ser nosso Pai, Deus merece um lugar especial em nossos corações. Grande abraço, tenha uma excelente semana e que você possa de fato brilhar aonde quer que você vá. É isso aí.